Tô na área. Chegou com tudo já. Se derrubar é pênalti, então. Eu tô igual o Inter. Meu pênalti É não é vida. terça-feira, recém, hein? Tô que tô. Tá com todo o gás. E aí, boa noite, gurizada. Agora sim, Opa, Boa já noite. devidamente hidratada. Chegou o Marcão. Fala, Marcão. Cara da justa causa. O Marcão chegou na voadeira. doidão já. Eu veio de mostrar causa hoje, sentença. É o horário. Ah, por isso tá feliz. Ah, Tá dando bom. Coisa boa. Galera, agora que eu vi que o Gustavo já voltou ali, deixa eu começar aqui. A gente, infelizmente, hoje está com o quórum um pouco prejudicado. Eu acabei... coincidiu com vários compromissos de outras pessoas, dos nossos alunos ali, mas não tem problema, a gente deixa gravado, o pessoal assiste depois. Tenho certeza que vai ser um ótimo encontro. Antes da gente começar aqui, e efetivamente ao nosso conteúdo, eu queria inicialmente agradecer demais ao meu estimado colega, doutor Gustavo Maeda, meu grande amigo, e dizer que fico muito feliz e honrado por ele ter aceitado esse convite. O doutor Gustavo, ele é advogado, mas ele já trabalhou em 2 escritórios, que são 2 dos maiores escritórios de advocacia, especificamente na área criminal, do Rio Grande do Sul e talvez do país, e ele é uma referência na área, mestre em ciências criminais, advogado com ampla experiência, tem uma perspicácia totalmente acima da média e um comprometimento também totalmente acima da média. Então, tenho certeza que ele tem muito a nos ensinar na aula de hoje. Quando eu fiz o convite para ele e ele aceitou, eu fiquei muito ansioso e feliz para poder colher dos ensinamentos dele. Então, Gustavo, fica aqui o meu agradecimento por ter aceitado o convite. Hoje, o tópico que o Gustavo vai conversar conosco é sobre relacionamento com o cliente, questões importantes, eu disse para vocês ali no áudio, são coisas que a gente não aprende na faculdade, e a gente não aprende em manual nenhum, a gente aprende tendo interação com quem tem habilidade, com quem tem capacidade e conhecimento nesse tipo de situação. Então, fica registrado aqui o meu agradecimento. O Gustavo é um dos melhores advogados que eu conheço, tem destaque nacional na advocacia e com certeza tem uma experiência e uma bagagem muito grande e um conteúdo muito precioso para nos passar aqui. Tenho certeza que todos nós seremos brindados com a fala dele hoje. Sem mais delongas, então, de novo agradecendo aqui a participação, eu passo a palavra ao nosso querido Dr. Gustavo Maeda para que ele possa nos brindar aí com o seu conhecimento. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Às vezes dá um problema aqui no meu microfone. Na realidade, eu ia dizer para vocês que eu tinha preparado umas coisas para falar, mas depois dessa apresentação do Felipe, eu não vou ficar para não frustrar a expectativa de ninguém, vou dormir aqui feliz e tá tudo certo. Encerramos por hoje. Obrigado, valeu. Eu também estou junto com os outros colegas lá no compromisso, então não vou... Não, mas eu que agradeço o convite do Felipe, aí, amigo de longa data, aí, parceiro de casos profissionais, para ficar claro. E, enfim, sempre um prazer estar conversando aí com o pessoal que ele está sob a batuta dele, porque eu sei que o cara é muito acima da média, como professor, como amigo, como advogado, enfim. Então, a gente conversou na semana passada, eu e o Felipe, enquanto nós comíamos uma salada verde e tomávamos whey protein. E daí... Cara, esse tipo de refeição combina muito com a gente. E daí, lá na churrascaria, essa que serve esse tipo de coisa, ele comentou aqui desse momento que vocês têm, eu achei super bacana, super apoiei. E, para minha surpresa, ele me fez o convite e na hora a gente já alinhou que seria na primeira oportunidade. Pessoal, seguinte, enquanto eu pensava aqui nas questões para conversar com vocês,
tem coisas que eu não tem nada de acadêmico nisso, tá? É realmente, assim, são todas essas questões que eu quero trazer hoje, queria conversar com vocês, trocar ideias, é sobre bem coisas do dia a dia, assim, da advocacia, dessa relação com clientes, espécies de clientes, limites a serem dados para os clientes e algumas, talvez, sugestões, dicas, assim, que eu queria compartilhar. Eu vou ler, assim, eu vou escrever aqui no chat, em que eu souber fazer isso, os tópicos que eu pretendo falar, e são breves, assim, não quero me alongar muito, algumas coisas são evidentes, eu também não vou ficar me enchendo o saco de vocês, assim, quero ser bastante sucinto nas falas, com algumas sugestões, e, claro, por favor, fiquem à vontade para me interromper a hora que quiserem, a gente já vai passando, assim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão aí, até agradeço por trocar ideia e não virar um monólogo. Bom, mas já... A gente tem até que horas, Felipe? Até às 8h30, é isso? 8h30, mais ou menos. Tá. Então, assim, o primeiro ponto ali que eu destaquei, agora eu vou desdobrar cada um deles, eu chamei de conhecimentos jurídicos, tá? É chovendo molhado eu dizer para vocês que um advogado tem que ter conhecimentos jurídicos. Então, não é isso. Mas é o que seria esse conhecimento jurídico que é buscado por um cliente. É sabido que a advocacia é assim como muitas outras profissões jurídicas, é uma área que necessita estar em constante aprofundamento, tá? Cada assunto merece o seu devido aprofundamento. E quando eu digo devido, eu não estou falando que precisa esgotar determinado assunto. Da mesma forma que é fundamental, a meu juízo, o advogado, a advogada, o profissional, o operador do direito, buscar capacitação. Ele precisa estar atualizado do que está acontecendo. Isso é de suma relevância e é algo extremamente básico, que eu posso estar até, parece, falando uma coisa que todo mundo sabe, mas poucas pessoas praticam isso, de verdade. A partir disso, de ser digamos, um clínico geral na sua área, aqui, suponho, o pessoal me corrija se eu estiver errado, mas é basicamente especializado na advocacia criminal, é isso? Ou em qualquer área? A maior parte dos colegas aqui estão direcionando para a área criminal, mas tem alguns colegas que abrangem também outras áreas. O que eu vou falar hoje não necessariamente é de uma advocacia criminal, tá? Mas é uma advocacia, digamos, um pouco mais premium, o que possui clientes que necessitam um pouco mais de atenção do que a regra. De qualquer sorte, eu como especialista na área criminal, me situo melhor aqui. A minha sugestão, a partir de ser este clínico geral, que eu falei agora, seria importante buscar um diferencial seu enquanto advogado, um diferencial seu enquanto escritório de advocacia, independentemente da área, tá? Mas a partir daquilo, a partir de um case de sucesso, às vezes vira a chave, você passa a ser reconhecido como um especialista e uma referência naquele assunto. Então, um advogada que é especialista em delitos de trânsito, muito provavelmente, se prestado um bem serviço, aquilo vai se reproduzir, vai se espalhar, vai viralizar aquela notícia. Você vai começar a receber mais contatos de conhecidos, daquele cliente, enfim, e organicamente você começa a crescer e obter esse tipo de referência, se tornar essa referência que eu estou comentando. Aqui tem
parênteses que eu acho importante, que no início da jornada profissional, é muito comum e necessário, é claro, fazer um pouco de tudo, receber um pouco de tudo, tocar ficha em qualquer tipo de situação. Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que... Absolutamente. Inclusive, acabei de falar que isso é necessário. Porém, tem que ter cuidado com isso, porque não raras vezes você se torna referência em algo que não deseja. Ou você vai fixar a sua bandeira como sendo de algo especialista em determinado de resolvedor de determinada solução jurídica que não quer para sempre, não quer perenizar aquilo. Então, cuidado também com isso. Repito, início de jornada profissional tem que pegar o que aparece mesmo, ou dentro do possível, né? E desde já filtrar aquilo que vai fazer e para não se tornar justamente uma referência em algo que depois vai se arrepender. Disso aqui que eu estou falando, além de aprofundamento, e daí eu chamei de conhecimento jurídico, além da capacitação, que é sempre importante buscar ter, é de suma relevância estar atualizado no que está acontecendo. Nisso aqui, dicas assim bastante singelas, que é, por exemplo, assinar todos esses, eu assino até hoje, todos esses pushes assim, que tem do jurisprudência em tese, do STJ, Conjur, migalhas, etc. Isso é gratuito, vai para o teu e-mail, a 0 hora que eu leio de manhã. Então, em vez de eu ler a 0 hora, eu leio essas notícias e enfim, faço isso há muitos anos para estar situado. Quais são as discussões do momento? O que está acontecendo? Então, essa é a primeira dica assim, de atualização. Vocês vão me dizer, claro, todo mundo já faz isso. Mas, ok, daí é uma dica de diferencial, que isso eu aprendi a fazer trabalhando em escritórios desse nível maior, que é o seguinte: a partir do momento que se você vê uma notícia que daqui a pouco pode beneficiar ou, inclusive, prejudicar determinada situação de um cliente, compartilhar com ele essa notícia. Essa dica, essa sugestão que eu estou dando, não é para apavorar o cliente, não é para justificar que você é um bom advogado, mas isso cria uma conexão e gera uma sensação no cliente que você está tendo um carinho especial com ele. E, de fato, está, porque acordou de manhã, leu uma notícia no Conjur, por exemplo, e imaginou que aquilo ali poderia muito bem se adequar ao caso do fulano de tal, e daí eu compartilhar com ele essa notícia, essa tese, explicar para ele, eu já vou entrar nesse assunto em seguida, eu acho que é um diferencial e tanto, e não custa, sabe? É algo simples, não gera gasto algum, e a retribuição, assim, o retorno disso é gigantesco. Daí a sequência disso, eu notei aqui, é importante, claro, fazer um resumo daquilo, né? Dentro do possível, encaminhar só a manchete ali, claro, se o cliente quiser aprofundar a notícia, ele que aprofunde, mas então não basta simplesmente compartilhar a notícia e não falar nada, vamos fazer um resuminho, assim, 2, 3, 4 frases, um parágrafo, 2, e encaminhar para o cliente: olha, Felipe, estava pensando no teu caso, vi essa notícia e talvez isso lá na frente possa nos beneficiar para tal coisa. Ok, é uma informação de passagem, o cliente vai certamente o cliente vai se sentir prestigiado com essa informação privilegiada aí que vocês estão encaminhando. Imagina o contrário, eu sempre me coloco assim nessa situação. Imagina um médico, você deposita confiança nele e ele te dá um retorno: olha, estava pesquisando aqui no ambiente médico e descobri que daqui a pouco pode haver uma medicação, um tratamento, um exame, algo diferenciado aí que pode talvez se aplicar em você. Eu, enquanto paciente, sem dúvida nenhuma, vou ficar muito feliz, satisfeito e lisonjeado de receber uma informação particular, né, do meu caso, de saber que mesmo não pagando mais, mesmo não cobrando assim o advogado,
ele por conta fez isso, pensou em mim, né? Quando não, em tese, não necessitaria. Gustavo, posso fazer um parênteses em relação a esse tópico? Claro. É sensacional a dica do Gustavo. Tu percebe que isso aí gera um vínculo de confiança e de alguma forma, ternura entre o advogado e o cliente, né? Cara, para ti, tu gasta 30 segundos ali explicando para o cara uma situação, mandando uma mensagem para ele, e isso aumenta muito a confiança e a sensação de cuidado que ele acha que você está tendo com o processo dele, a ponto dele sentir vontade e confiança em recomendar o seu nome para as outras pessoas, né, e para te defender. Meu advogado me mandou isso aqui. Então, isso gera um vínculo de confiança e uma relação cada vez mais estreita. E, às vezes, a gente pode pensar, o cara está no começo da advocacia, abriu meu escritório, não tem secretária. Às vezes, é uma vantagem, né? Você está fazendo contato diretamente com o cliente, o advogado. Ou seja, não é estagiário, não é secretária, e isso você pode comunicar também lá na reunião de alinhamento, quando vai passar a proposta. Só que no nosso escritório, o contato é comigo. Não tem intermediário, não tem secretário, não tem estagiário, não tem estagiário peticionando. Quem vai resolver, decidir, se dedicar à resolução do caso, sou eu. Então, isso pode se converter numa virtude também, só que a gente precisa que isso seja comunicado, né? A gente não vai dizer com todas as letras, mas esse tipo de dica que o Gustavo deu é fundamental. O cara tá durante o dia dele pensando no meu caso, tentando resolver o meu caso. Show de bola. É isso mesmo, é isso aí, bem por aí. O segundo ponto aqui que eu anotei, eu tentei concatenar um ponto com o outro, assim, para ficar algo linear, mas talvez não fique. Eu anotei aqui qualidade de redação e assertividade na informação. Na verdade, é na prestação das informações. Mas, claro, qualidade de redação, não preciso estar aqui falando. Tá um chato para vocês? Eu acho que a Pamela entrou com... Agora eu fecho o microfone aqui. Pronto. Beleza. Qualidade de redação, é evidente aqui que o advogado precisa saber escrever, redigir bem uma peça, uma petição. Isso não vou me gastar aqui. Só um pequenininho parênteses aqui, que eu sempre digo para todo mundo. Não é necessário, chega a ser, não é nem produtivo, não é nem interessante que as peças processuais sejam longas ou com uma linguagem carregada. Vamos lá. O advogado, o juiz, o desembargador, o ministro, ele tem milhares de casos para analisar. Ele não vai ler. Isso eu ouvi de um desembargador que leciona também, enfim. Ser objetivo, o desembargador, o ministro, o juiz, ele não lê as próprias sentenças, ele não tem tempo, ele não consegue ler tudo aquilo que ele, em tese, produz. Isso vai ficar a cargo da assessoria dele. Por quê? Porque é um volume monstruoso. Então, eu sei que é exagerado aqui eu ficar repisando isso, mas, gente, quanto mais objetivo e quanto menos carregado for a linguagem, mais produtivo e maior chance de êxito. Isso é constatado, tá? Não é de mim que vocês estão ouvindo isso, é do próprio judiciário. Um ponto aqui, que daí eu destaco nessa relação com clientes, e daí, claro, são clientes e clientes, situações e situações, mas eu costumo fazer isso com bastante frequência, sobretudo com clientes que podem contribuir, que é encaminhar as peças processuais para a revisão dos clientes. O cliente contribui na sua defesa. Tá? Ou, se atuante na assistência à acusação, por exemplo, contribui na peça processual. Sobretudo na parte fática. Uhum. Tá? Porque
Casos mais complexos, vou chamar dessa forma, que envolvem, por exemplo, fraude à licitação, empresas de engenharia, empresas de arquitetura, empresas de contabilidade, crimes tributários que envolvem uma questão contábil densa. Eu não ouso querer saber mais do que a empresa sobre aquilo. Eu não ouso acreditar que tudo aquilo que eles me passaram eu vou conseguir traduzir para uma peça jurídica. Esse é o meu dever, mas eu vou me esforçar ao máximo, é evidente, mas eu não necessariamente vou conseguir. Por isso que a revisão, o acompanhamento do cliente em relação àquela peça que que será protocolizada é de suma relevância. E aqui mais um ponto. Determinadas peças, o advogado, é comum, o advogado fala em nome do seu cliente, né? É evidente, mas determinadas peças jurídicas, por exemplo, até coisas mais simples, mudei o endereço, fiz isso, fiz aquilo, colocar o cliente para assinar junto as peças. É muito comum, tá? Que no final eu assino, junto com meus colegas, enfim, e embaixo tá ali, fulano de tal, ciente de acordo com as informações, exatamente isso que eu escrevo, ciente de acordo com as informações acima prestadas aos advogados. Então, o cliente chancela aquilo que a gente está escrevendo, gera uma segurança jurídica, inclusive, para o advogado, mas também dá uma credibilidade na própria peça, né, de que o cliente está ciente, concorda e trabalhou em cima daquilo. Isso é um pequeno diferencial, tá? E de alguma forma, né, Gustavo, também desculpa te interromper, como a gente trabalha com questões de altíssima relevância e carrega uma responsabilidade muito grande, eu não digo que é uma forma de diluir a responsabilidade, mas é uma forma de você se resguardar em relação ao seu trabalho. Por exemplo, tu faz uma petição em, sei lá, os memoriais lá, que é talvez a petição mais importante do processo em primeira instância. E aí tu encaminha para o cliente, discute com ele, troca ideia, colhe as informações dele, e vocês chegam num consenso de que a peça está ok. Isso evita que aconteça o seguinte: você protocola o documento que você acha que está bom, aí o cliente toma uma condenação, ou, sei lá, alguma coisa não dá certo no processo, depois ele olha os seus memoriais e vem dizer, não, mas peraí, tu podia ter dito isso, tu podia ter feito aquilo. Então, esse diálogo aberto e franco com o cliente, ele serve também, primeiro, acho fundamental isso, para você se apropriar de questões de fato, que você não domina, você recebe de um terceiro, que é o cliente, e também para você se resguardar em relação à eventual insatisfação que o cliente pode ter, né? Porque é normal, o cara perder um processo, não é culpa do advogado, mas o cliente não vai gostar, assim como o advogado também não vai gostar. Então, às vezes, você é uma forma de demonstrar para o cliente que o seu trabalho foi bom, sabe? Se deu ruim, não foi por culpa tua, foi porque, enfim, às vezes não tem o que fazer. E não só compartilhar a peça em si, mas, olha, eu diria que com a maioria dos meus clientes, eu ou discuto a tese, ou no mínimo, compartilho a tese, tá? E às vezes não é necessariamente a tese jurídica, é a estratégia em si. Chegamos, o Felipe sabe que no ano passado, ou ano retrasado, agora não me recordo, teve um caso aí de repercussão que o Felipe trabalhou para os Correios, enfim, para outra defesa. Nós tivemos êxito lá, foi um resultado bom, mas claro, a gente não sabia daquilo. E no final da ação penal, agora o Felipe falou dos memoriais finais, nós resolvemos, alinhados com o cliente, apresentar as alegações finais em 2, 3 folhas, 2, 3 páginas. Era um caso que nós estávamos preparando, foram
Olha, foram mais de... Isso é verdade, tá? Mais de 100 testemunhas ouvidas. Foi um caso muito denso. Nós começamos a fazer, a minutar os memoriais finais junto com a instrução. Cada fim de audiência, logo depois que passava, a gente já começava a engordar o documento. Claro, o que a gente imaginou, no final a gente vai... Infelizmente, isso aqui vai ter que ser um livro, né? Vai ser gigante isso aqui. A gente mudou completamente a estratégia, no fim, não é porque eu tive êxito, eu poderia muito bem dizer aqui que se tivesse dado errado, mas nós compartilhamos com ele, olha, por A, B e C, nós entendemos que não tem porquê a gente apresentar tudo agora, se for o caso a gente deixa para apelação, o material está pronto, mas vocês vão ter que anuir com essa estratégia. Então, ir compartilhando com o cliente também, assim, tu acaba trazendo o cliente para dentro do caso, que ao fim e ao cabo é dele o caso, é o caso dele, é a situação dele. E esse caso particular, o Gustavo e a equipe dele fizeram um milagre, assim, porque eu trabalhei no inquérito, e quando eu vi o inquérito policial, eu pensei, nossa, esse vai ser um processo de redução de danos, é impossível que esse processo seja exitoso. E foi. Quando saiu a sentença, eu não acreditei. Nossa, os caras fizeram um milagre. Então, ver como foi uma estratégia assertiva, né? Sabiam o que estavam fazendo, né? Mas ainda assim, imagina, se dá errado, você tem memoriais de 2 páginas e o cliente não está ciente e de acordo com a estratégia, pode se incomodar. Então, Mas imagina se a gente apresenta sem alinhar com o cliente as alegações finais em 2 páginas e vem a condenação que a gente, que eu acho que o mundo supõe que viria. O cliente nos mata, claro. Então tem que estar alinhado, assim. Vou seguir aqui. A questão ali que eu falei da assertividade na prestação de informações. Junto, e isso não é mentira, junto com as notícias de conjuro e tal, a jurisprudência em tese do STJ, que eu leio diariamente, eu recebo os pushes das movimentações dos clientes pela manhã. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas se saiu aqui uma notícia do caso do Sérgio, uma movimentação importante, claro, não é assim que foi concluído, mas algo relevante, essa informação tem que ser prestada na hora. É um diferencial o advogado que presta essa informação na medida em que o processo está acontecendo. Tá? Movimentou, informou. Claro, repito, informações relevantes, não são... voltou para o cartório, enfim, isso daí é encher o saco do cliente. Mas informações relevantes, compartilhar com o cliente. Nessas comunicações, daí que eu digo de qualidade de redação. Tentar usar uma forma que o cliente te entenda. Não é uma forma, sem perder a técnica, claro, mas não é uma linguagem pesada, carregada, que o cliente não vai entender aquilo que você está falando. Então, encaminhar, assim que possível, numa linguagem adequada. Vou colocar assim. Outra coisa, eu sei, ainda mais para quem está começando a jornada, que estar disponível é de suma relevância, importância, e isso é inegociável, tá? O advogado tem que estar disponível para seu cliente, ponto. Tá bem? Dentro do possível, não sugiro que a gente não trate de forma ordinária, de forma extraordinária aquilo que é ordinário. Por exemplo, 2h da manhã, o cliente pergunta como é que está o meu processo. Nós não temos obrigação de responder às 2h da manhã como é que está o seu processo, se nada aconteceu. Se foi expedido mandado de prisão às 2h da manhã, você deve comunicar ao seu cliente, você percebeu? Agora, se o caso não precisa responder para um cliente às 2h da manhã, que o caso não movimentou. Então, parece besta isso, tá? Mas
É de suma relevância que o cliente esteja sempre atualizado do que está acontecendo. Sempre atualizado do que está acontecendo. 2, cuidar para que a gente não caia no vício de preciso estar online o tempo todo, preciso estar respondendo, é sábado, domingo, é feriado, é aniversário de pai, de mãe, de filho, enfim, a gente está ali o tempo todo tendo que responder. Não, vamos tratar o ordinário de forma ordinária e o extraordinário de forma extraordinária. Então, dentro do possível, delimitar o horário, assim, meio que doutrinar os clientes que se é para tratar de algo ordinário, conversa comigo em dias úteis no horário de expediente, assim, razoável, né? Agora há pouco eu estava aqui, o Felipe estava conversando aqui com vocês, enquanto ele me apresentava, eu recebi e-mail do cliente. Muito provavelmente eu vou responder depois que acabar aqui, mas eu não vou pedir licença para vocês para responder um WhatsApp, entende? Porque eu sei o que está acontecendo, claro. Uhum. Outra coisa uma questão aqui que eu aprendi com o tempo, dentro do possível, preferir comunicações por e-mail. Isso dá, além de dar um ar profissional, tá? Além de dar um ar profissional, é muito mais custoso, né? Tem uma dica entre colegas aqui, ó. É muito mais custoso para um cliente redigir um e-mail do que te mandar um WhatsApp. Então, se as informações que você presta são por e-mail, você está meio que doutrinando que ele lhe encaminhe perguntas e dúvidas e questionamentos por e-mail. Vamos lá, se o Marcos aqui me encaminha um e-mail às 2h da manhã, eu não preciso pressupor que aquilo é uma questão urgente. Agora, se toca meu telefone e é o Marcos me ligando às 2h da manhã, para perguntar se o processo movimentou, é um pouco mais raro disso acontecer. Não vou dizer que não acontece, mas é mais raro que isso aconteça. Já então, aconteceu. Evidente. Mas então, dar preferência por comunicações por e-mail é uma das sugestões que eu digo. Então, em decorrência disso, essas ligações e contatos por WhatsApp, que é comum e tem que ter, tá? Ponto. Só cuidar assim para a coisa não extrapolar. Uhum. Ainda é, por mais que a gente se envolva na área criminal, direito de família, enfim, são áreas que conectam um pouco mais o profissional do cliente, mas ainda é uma relação cliente-advogado, ainda é uma relação profissional. Então, cuidar com isso, né? Que às vezes você está no aniversário da filha, tendo que atender ligação que não é necessário, tá? Então é um cuidado que parece singelo, mas é uma sugestão que eu deixo. Gustavo, posso aproveitar aqui para falar sobre esses 2 pontos? O primeiro sobre essa assertividade na transmissão da informação. Isso é bem importante, galera. É importante a gente estar ligado que hoje em dia o cliente ele tem muito acesso à informação e ele provavelmente vai checar o processo dele mais vezes do que você, porque você tem vários processos para cuidar, ele só tem um andando. Então, é muito chato de acontecer do cliente, por exemplo, te trazer uma informação, sabe? Doutor, o senhor viu que foi marcada audiência no meu processo, e não o contrário. Fulano, foi marcada audiência no teu processo. Então, essa assertividade na informação pode fazer com que você não passe por essas situações. Ou, por exemplo, imagina que o juiz marcou audiência, tu acaba não informando o cliente, aí você espera para informar mais para frente, ele não pode comparecer nesse dia. Aí tem que fazer uma justificativa pedindo o adiamento à audiência, e às vezes já passou algum tempo, então isso é uma coisa bem importante. E essa segunda questão também de estar disponível, mas não estar sempre disponível, é relevante, e às vezes a gente, especialmente no começo da caminhada, a gente não sabe muito bem impor os limites. Estar disponível não é ser refém, né? Isso que o Gustavo está falando. Óbvio, o cara foi preso, está sendo preso, liga, a gente vai atender e vai resolver. Mas já aconteceu aqui acontece em tudo que é lugar, né? Mas já aconteceu comigo, logo que eu comecei. Quem me contratou foi a irmã do cliente. O cara estava preso.
E ela tinha o hábito de me ligar de noite, 9, 10 da noite. E eu pensava sempre que algo de urgente tinha acontecido. Mas não, nunca era nada urgente. Era, oi, doutor, e aí, quero saber como é que estão as coisas e tal. E eu entrei numa relação, numa situação que eu não consegui voltar mais. Porque ela se acostumou a me ligar esse horário, eu não consegui cortar aquilo, chegou a um ponto que ficou insustentável. Eu demiti a cliente. Eu, cara, não aguento mais essa mulher me enchendo o saco, ela não devia mais me aguentar, porque eu não estava mais aguentando ela, então acabou aquela relação, por um erro meu, de não ter estabelecido os meus limites. Foi falha minha. E teve outro caso também, a gente não tem processo quase com réu preso aqui no escritório, mas tinha um que me ligava todo dia, e é só para falar bobagem. Oi, e aí, doutor? Fala, aconteceu alguma coisa? Não, só para saber, o senhor tá bem? Não, tá tudo certo, tá ótimo, tô bem mesmo. Imagino que melhor que tu, coitado, mas o cara ligava só para bater papo. Tava carente? Tava carente, Sérgio, totalmente carente, coitado. E um último comentário sobre algo muito importante que o Gustavo falou, cara, de alguns clientes a gente se torna amigo, mas não é a regra, tá? Cliente é cliente, amigo é amigo, alguns clientes a gente desenvolve uma relação, mas assim, a regra é você é advogado, nada mais do que isso. Especialmente, e aí não é a área que o Gustavo está acostumado a trabalhar, a gente também não trabalha tanto, mas assim, advogado de tráfico, de facção, alguma coisa nesse sentido, você se tornar amigo, você acaba entrando numa rede perigosa. Então, doutor, eu preciso que passe um recado para o fulano. Não, peraí, velho. Passar um recado para o fulano, às vezes, é ajudar a organizar o tráfico, entende? Ou, às vezes, a gente fica com pena. O cara é preso, nunca foi preso, a família chega lá. Doutor, a gente é do interior, não sabe como é que funciona, para levar sacola para ele, hoje é final de semana, o senhor pode levar na segunda? Não, não posso. Por quê? Porque eu não sei o que tem nessa sacola, não sou babá dele, sou advogado, vou impetrar habeas corpus, fazer petição, passar informação e audiência. Agora, levar sacola, fazer não sei o que, esse tipo de coisa, cuidado, tá? Muito, muito, muito cuidado com isso. Alexandre, tá com a mão levantada, alguma pergunta? Isso, boa noite a todos. Fala, Alex. E as ligações do presídio, à noite, invariavelmente são à noite. Isso é outra coisa que se intensifica. Qual é a sugestão de vocês para lidar? O que do presídio não cortou para mim. Ligações do presídio. Isso é uma crescente, né? Qual é a tua sugestão? É uma crescente. Impor limite nessa relação aí contratual. E aí? Sendo bastante objetivo, dar um recado para alguém de fora e se alguém de fora me fala. Mesma coisa que eu penso, Alex. Então, pega a esposa, mãe, filho, e aí faz a triangulação. É ruim estar nessa... Opa, minha Alexa deu um grito aqui. É ruim você fazer o contato direto. Então, tenta estabelecer essa dinâmica. O fulano que está preso fala com a mãe, fala com o pai, fala com a esposa te passa o recado, você devolve para a esposa fala para ele. Uhum. Certo. É o melhor dos mundos. Perfeito. Obrigado. Eu vou... Onde é que eu parei? Disso que o Felipe falou agora, eu tinha notado um ponto aqui que é... Claro, não dá para levar ao pé da letra, mas eu adoto em 100% das minhas reuniões hoje, tá? Que é marcar reunião com hora de início e hora de fim. Ponto. A reunião tem que ter uma hora de fim. Porque vamos lá, a gente marca uma reunião e é sempre 30 ou 60 minutos. Se a reunião, claro, podendo ser mais, mas enfim, por regra é isso. Se a gente marca uma reunião de 60 minutos, sendo que ela cabe em 30, é 20 minutos falando abobrinha. Falando do Grêmio, que não emplaca, não sei o quê, blá, blá, vamos lá. Agora, se a gente marca uma reunião de 30 minutos e o cliente sabe que aquele é o tempo que você vai dedicar para ele, vai dar oi, tudo bem, vamos lá, e vamos para o problema. E é isso que a gente quer. Também acaba objetivando o seu tempo. E o seu tempo, sem dúvida nenhuma, é o seu ativo, né? O conhecimento dispensado para o cliente em uma reunião deveria ser cobrado, né? Ou, enfim, ele deve
estar previsto isso na proposta de honorários, que se der tempo eu falo com você sobre isso bem rapidinho no final. Enfim, então, só para concluir aqui esse ponto, anotei mais algumas coisas que eu vou passar meio a galope aqui para a gente vencer as outras, que é, acho que eu já falei, né, uma adoção de uma linguagem formal, mas que crie conexão com o destinatário. Tem uma questão aí que quando vocês, ou você, já começaram a lidar com empresas, ser contratados por empresas, não raras vezes, muito comum, que você não vai lidar com um cliente, você vai lidar com um departamento jurídico dessa empresa. Então, aqui merece uma atenção extra, porque o destinatário daquelas informações tem conhecimento. Então, pode tratar de teses jurídicas, pode tratar com uma linguagem jurídica, isso tudo que eu falei até agora se flexibiliza, muito embora o nível de exigência, a vara sobe, né? A régua ali fica mais alta para conseguir lidar com esse tipo de cliente. E da mesma forma, com o departamento jurídico, por regra, a gente bola a solução jurídica em conjunto para que uma pessoa decida. Então é muito diferente aqui eu fazer uma reunião com todos vocês, entre advogados internos, externos, etc., para a gente pensar numa questão. Daí a gente vai chegar lá para o Alexandre, que é o presidente da empresa, ele não quer saber o quanto custou para a gente chegar até aqui. Ele quer saber o ponto final. Eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Enfim, é isso que ele vai decidir. Então, compilar todas as informações de forma que o dono tome uma decisão é fundamental. Também tem outras questões aqui que eu anotei, mas vou passar só um ponto aí que eu não vou aprofundar, mas acho que é relevante saber. É importante cada vez mais que com clientes mais premiums, assim, um pouco melhor, mais esclarecidos, tá? Que ele vai querer saber se o teu escritório entende, está adequado às regras da LGPD. Então, isso é um ponto a ser anotado aí para o futuro, que cada vez mais ficar de fora da Lei Geral de Proteção de Dados é difícil. Passei o ponto. Organização e controle. Aqui é fundamental, esses pontos são mais breves um pouco. É fundamental em qualquer escritório de advocacia, qualquer equipe, ter um método. Qual é o melhor método? Não sei. Existem milhões. Não sei se existem milhões, mas vários existem. Ter um método é de suma relevância. Algumas coisas que esse método, a meu juízo, não podem deixar de ter. A primeira, ele precisa ser um método em que você consiga medir aonde o teu tempo está investido. Por exemplo, eu, enquanto dono de escritório, invisto X tempo em questões burocráticas, administrativas, etc., X tempo em questões processuais e X tempo atendendo clientes. O escritório de vocês vai passar por isso, tá? Vai passar por isso. O advogado que quer ter um escritório, que vai advogar, vai passar por essas questões processuais, relacionamento com o cliente e administrativas. Saber entender, conseguir entender aonde está indo a maior, a menor parcela de tempo, vai não só explicar muita coisa, mas como também prever a necessidade de eventualmente contratar alguém, terceirizar determinada tarefa, enfim. Então, a medição do investimento de tempo é a dica que eu dou. Logo em seguida, ou melhor, até um passo antes, tem que estar planilhado a rentabilidade dos casos. Eu vou trabalhar por fulano, eu cobrei X, não significa que se eu trabalhar para o Beltrano, um caso muito semelhante, eu precise cobrar aquele mesmo X. Então, saber o quanto te demandou aquele cliente para fins de novas propostas honorárias a serem enviadas é de suma relevância. Lembrando e sabendo que é muito comum, um caso que você imagina que não vai dar trabalho nenhum, dá uma trabalheira.
Então, essas demandas é com o tempo que a gente vai pegando, é risco que se corre, enfim, faz parte da profissão, mas ter isso mapeado é de suma relevância para errar menos. E aqui a última sugestão é o controle dos casos. Na minha equipe, tá, nós temos, daí uma sugestão, fica só um método, uma parte do método. Nós temos uma lista com todos os processos. Simples assim. É um sistema quase arcaico, mas é o que eu faço e nunca deu erro isso. Por isso que eu não mudo. É uma lista com todos os processos, onde alguns deles, daí no caso minha estagiária, ela faz o controle diário e outros semanal. O caso do cliente 1 é diário. Todos os dias ela vai entrar no processo, ver se houve movimentação e vai me reportar. Havendo movimentações relevantes, pum, joga para o cliente, aquilo que a gente falou antes. Outros casos que nunca movimentam, ou que não são tão uma movimentação não custaria tão caro, né, processualmente falando, são semanais. Sem contar os pushes, que todo dia de manhã eu recebo, sem contar isso tudo. Então, sim, são várias camadas de checagem das movimentações dos processos. E naquela linha de prestar informações para os clientes, eu adotei, aqui no escritório, em todos os escritórios, nos 2 últimos escritórios que eu trabalho, que eu trabalhei antes, um hábito parecido que fica como sugestão. Para clientes realmente importantes, tá? O envio de um relatório do caso, mensal. Todo dia, no meu caso é dia 5, todo dia 5, eu encaminho para o Felipe as movimentações do caso dele. No mês de... Isso eu fiz isso ontem. No mês de... É sempre retroativo, né? Claro, no mês de abril, aconteceu A, B e C no teu caso. Tá aqui, tá assinado. Então fica sabendo, guarda isso como documento. Daí lá no dia 5 de junho, eu vou mandar referente a maio. E assim vai indo. Então é uma dica, assim, para o cliente se notar diferenciado dos demais, que não é aquele cara que vai ficar recebendo as notícias meio voando. Tem um relatóriozinho simples, tá? Uma folha, assim, explicando isso. Um detalhe nesse tópico, Gustavo. É claro, né? Hoje os relatórios, imagino que sejam remetidos online, mas antigamente se mandava físico, né? Mas o relatório por correspondência. E aí, alguns escritórios têm ali, né? Tipo, fulano de tal, advocacia criminal. E os clientes não gostariam, pelo menos o cliente empresa, enfim, cliente premium, o cara não quer receber um envelope escrito ali, né? Fulano de tal, advocacia criminal. Deixa com o porteiro, com o vizinho, todo mundo olha. Então, era estratégico você encaminhar o relatório, mas num documento discreto, né? Ou só advocacia, ou num envelope pardo, discreto, para não expor essa situação, que para o cara é uma situação difícil, né? Felipe, agora, hoje, que, sei lá, a maior parte das reuniões que eu participo são online e os eventos que a gente adiciona nas agendas ali da Microsoft, aparece para toda a organização da pessoa que ela vai participar da reunião e tal. A pedido de clientes, eu adotei isso como regra, nem ali eu coloco, nem no assunto do e-mail eu coloco. Ação penal, inquérito policial. Amanhã, eu tenho uma reunião amanhã, que é Silveiro, que é o escritório que eu trabalho, e o nome X, que é o nome do cliente, entende? A gente deixou de compartilhar informações, assim, inclusive assim, ação penal número tal. Bom, qualquer funcionário que tenha acesso à agenda do outro lá, via Microsoft, vai ficar sabendo, vai entrar na ação penal e vai descobrir um monte de coisa que talvez não diga respeito a ele, ou que a empresa não gostaria que dissesse respeito. Enfim,
O próximo ponto aqui para a gente tentar vencer: profundidade e atenção aos detalhes. Eu já falei isso, mas vou repetir. O caso do cliente, para este cliente, é o caso mais importante do mundo. Não interessa qual é a demanda, é o caso mais importante do mundo. E ele vai se sentir confortável se ele perceber que o advogado que está junto com ele entendeu a dor que ele está sentindo. Então, isso é de suma relevância. Alguém que consegue compreender o cliente. Daí, aqui, quando eu digo atenção aos detalhes e profundidade, daí eu estou falando do caso, eu me lembro que lá no começo da minha carreira, 2013, 14, assim, quando eu estava já no outro escritório lá do Alexandre, eu, sem dúvida nenhuma, entrava naquelas salas de reuniões sempre presenciais com um monte de gente. Eu tinha convicção de que eu estava longe de ser alguém o mais inteligente da sala, ou que melhor conhecimento jurídico, e até hoje, se eu entrar naquela mesma sala, eu vou seguir não sendo. Agora, eu tinha uma estratégia que eu adotei lá atrás e até hoje eu me utilizo, que é: ninguém nessa sala vai saber mais o que está escrito no processo do que eu. Eu sabia a vírgula, a página que estava a vírgula, onde erraram a crase. Eu sabia, assim, detalhes absurdos daquilo. Por quê? Porque não era eu que ia tomar a decisão nem estratégica, nem jurídica e nem a do cliente, né? Mas eu poderia abastecer todo mundo naquela sala, então, de forma que isso se tornou um diferencial. Saber profundidade, atenção, tem que estar ligado, simplesmente tem que estar ligado e saber, quando vai sentar com um cliente, tem que saber tudo do caso dele. Não tem como não saber, não tem como te passar alguma informaçãozinha. Ponto. Segunda questão: sempre que o cliente lhe fizer uma pergunta, não é evidente que você não precisa saber a resposta daquilo que o cliente está perguntando, mas aqui a sugestão é que você apresente, diga a ele um prazo curto para apresentar aquela resposta. Gustavo, e se eu fizer tal coisa que seria bom ou ruim? Vou avaliar e te digo. Até amanhã, até depois de amanhã, até o final da semana. Enfim, dá um prazo curto para responder aquilo que ficou em aberto. Já puxando um pontinho lá do final, se essa questão, daí vai de uma avaliação, se essa questão demandar a níveis tais, é nova proposta de honorários, tá? Não vamos ficar respondendo coisas complexas porque o cliente te contratou uma vez. Sem problema nenhum, renovar outro contrato, estender o contrato, fazer um aditivo, enfim. Ô, Gustavo, só para aproveitar também, essa questão de... tem clientes que não tenham, nesse nível, que não tem como tu ir para reunião meia boca. Porque o cara, ele é muito inteligente, obviamente ele vai estar preparado para a reunião. Então não adianta, vou lá, dar uma enrolada. Cara, tem que saber que tem clientes que não são enroláveis. Então, além de não ser certo, né, enrolar o cliente, o que eu quero dizer é que é fundamental a gente estar realmente apropriado do tema, do processo, das respostas e das informações que a gente precisa repassar para ele. Porque ele certamente vai estar sedento de conhecimento para saber tudo que pode ser feito naquele caso. É bem importante essa situação. Rapidinho, deixa eu contar uma história que aconteceu com um colega nosso. O cara foi contratado para um escritório e, assim, ele ia começar num dia, sei lá, terça-feira, e domingo estava tendo jogo do Grêmio. O cara estava assistindo o jogo e tal, e disse que tomou um foguetaço, e aí o chefe ligou para ele no domingo. Olha só, tu consegue começar na segunda e não mais na terça? E ele começou na segunda. Claro, não, começa na segunda. Mas disse que chegou na segunda-feira, já caiu direto numa reunião, e ele viu que na reunião estava todo mundo ali com papel e caneta, tomando notas e tal. E ele, capado do coco, disse que estava ali. Sabe quando tu assina 1000 vezes teu nome? 1000 vezes a assinatura, começa a fazer uns desenhos e tal, barará. Aí disse que saiu da reunião, antes de ir embora, meu cachorro tá louco aqui. Antes de ir embora, a dona do escritório olhou para ele e disse:
Fulano, me empresta aqui tuas anotações que a gente digitaliza e salva tudo na pasta do cliente. Essa foi as boas-vindas do cara. Mas era isso, eu queria contar. É a hora de virar o café em cima da anotação, alguma coisa assim. Né? Putz, caiu tudo aqui. Isso, e eu tinha anotado aqui, nesse ponto aqui também é de suma importância isso que o Felipe falou, só antes de avançar, que, olha, sem mentira alguma, a maior parte dos meus clientes tem um conhecimento na área deles impressionante, assim. Então, eu não, nem que eu queira, eu consigo enrolar o cara, sabe? É isso, os caras estão acostumados com o jogo. Outra dica aqui que eu deixo para concluir esse ponto, tentando ser bem mais rápido aqui, um diferencial que eu vejo que os clientes gostam é quando fez o dever de casa para além do que está escrito no processo. Então vai ter uma audiência, tu já pesquisou lá quem vai ser o juiz, quem vai ser o desembargador, quem vai ser o ministro, quem vai ser o promotor, o procurador. Já viu que aquele juiz decidiu, aquela turma, aquela câmara já decidiu dessa ou daquela forma, já viu que o promotor atuou em casos de repercussão midiática e já está sabendo, entende mais ou menos o comportamento do promotor, do procurador, enfim. Então, acho que isso é um diferencial interessante a ser passado para o cliente. Comprometimento com o resultado. Eu tive que abrir a porta do meu cachorro aqui, Gustavo, que ele está enchendo o saco, mas só para complementar esse ponto, isso não é difícil, viu, galera? Caiu no EPROC, juiz tal, nome dele no Google, levanta o Lattes, chegou na reunião, você vai ver, o cara fez a dissertação de mestrado sobre prisão preventiva, o cara fez o TCC sobre jurisdição, o cara tem um livro sobre JEC, chegou na reunião, transmite para o cliente. Doutor, e esse juiz aí? Olha, a gente nunca fez audiência com ele, mas ele tem um livro escrito sobre isso e tal, eu sei que ele defende esse ponto de vista, o cliente vai ficar feliz, com certeza vai ficar satisfeito. Passando aqui, eu anotei comprometimento com o resultado, inclusive agilidade e proatividade. É evidente que o teu cliente vai gostar de saber que você quer chegar no mesmo ponto comum que ele. Você está estreitando os laços para chegar no mesmo objetivo, o que nem sempre é possível, eu já vou tratar disso. Mas dentro das limitações, acelerar o que for acelerável é interessante. Não necessariamente o processo, o caso, assim, né? Ação penal, enfim, inquérito. Inclusive, muitas das vezes é uma estratégia não acelerar, nada fazer, mas enfim, dar realmente dar celeridade, né, no andamento das coisas. A gente está aqui numa ação penal, precisa de um documento tal, então vamos lá. Quem é que fica responsável por buscar certidão não sei do que lá no cartório, não sei de onde? Para quando? Hoje aqui a reunião é 20h30 do dia 6 e vamos marcar aí, então mais uma reunião para a gente tratar das atualizações quando? Na sexta-feira? Sabe? Assim, o teu cliente não vai gostar daquele advogado. Bom, então vou ver e te aviso. Não, isso, vamos lá, se fosse o contrário nós também não gostaríamos, né? Vamos dar assertividade, vamos dar a devida celeridade nas questões. Postura, não vou me alongar nisso, mas como dica aqui, eu acho que é importantíssimo buscar ser reconhecido como advogado, como advogada, tá? E mais do que isso, ser visto, assim, as pessoas sentirem que você é um resolvedor de problemas. Então, independentemente do problema jurídico que eu tenha, eu vou procurar aqui a Mira, vou procurar o Sérgio, vou procurar o Guilherme, o Felipe, porque eu sei que se eu colocar um problema uma reclamatória trabalhista na mão dos caras, eles vão me direcionar para alguém. Ainda que não seja ele, então é alguém que eu conto quando surge algum problema
jurídico para ser resolvido. Depois faz uma parceria, manda para outra pessoa, não precisa assumir a causa, evidente, né? Mas as pessoas sentirem que você é essa pessoa que resolve problemas jurídicos é o ideal. E, claro, se já trabalha em equipe, alinhamento. Controle da agenda um do outro para não dar conflito, para saber esperar e tal. E, principalmente, alinhamento de entrar numa reunião. Eu combino, por exemplo, assim, o horário de entrar na reunião. Se eu tenho uma reunião para fazer, para atender o fulano de tal, e vai eu e o Felipe aqui atender o cliente juntos, eu não vou entrar antes do Felipe chegar e eu não vou deixar o Felipe, eu vou pedir para o Felipe me espere na porta antes de entrar para que a gente chegue juntos. Porque senão dá a nítida sensação no cliente de que um dos dois, quem chegou por último, se atrasou. Né? Enfim, então, a não ser que a pessoa realmente se atrase, daí diz, olha, está atrasado, vamos começar. E combinações para quem trabalha em equipe, é fundamental não atravessar a informação do outro. Agora o Felipe acabou de contar a história do cara que queriam digitalizar para salvar na pasta. Se vocês todos fossem nossos clientes, é assim, de péssimo tom, eu vir e falar, não, mas essa digitalização é necessária quando, sabe, meio que desdizer ou contradizer aquilo que o colega falou. Tem formas de consertar isso, com jogo de cintura, com experiência, a gente consegue, tá? Mas bater de frente demonstra um desalinhamento de equipe que pode ser crucial ali para a continuidade do cliente enquanto cliente. Apresentação pessoal e profissional já meio que já falei, mas é também, claro, adequação de linguagem, traje, apresentação em geral. Só uma coisa que eu anotei aqui, cuidar para não ser um chato. Porque ninguém deseja aquela pessoa que chega no almoço de domingo da família e olha lá o advogadinho, olha lá a advogadinha falando. Não é para isso, tá? Não é para isso. No ambiente familiar segue sendo família, com os amigos segue sendo amigo, mas dentro do possível buscar aquilo que eu falei agora há pouco, ser reconhecido enquanto advogado, sem que isso te faça te tornar uma pessoa chata, né? Um mala sem alça que não consegue falar sobre outra coisa, ou vai no mesmo boteco lá com os amigos comer churrasquinho de gato a vida toda e a partir de amanhã vai chegar lá de uma postura diferente, está te tornando uma pessoa chata. E o último ponto aqui, desculpa, eu extrapolei o horário, eu falei que eu sou louco por terminar, mas horário para terminar, mas vamos lá. Valorização do trabalho. Esse é um ponto que eu acho importante e meio que conecta tudo que eu falei até agora. O ponto é honorários, como cobrar. Imagina se eu for falar isso, daí eu soubesse dizer para vocês, daí o meu preço seria muito mais alto. E não tem regra, gente, assim, não tem regra. É acertando e errando, tá? Não vou ficar sugerindo aqui, a gente poderia marcar um outro dia só para falar sobre isso, que eu tenho alguns métodos que eu sigo para tentar errar menos. Por exemplo, que é o método de horas, quanto que eu acho que custa uma hora minha, quantas horas que vão demandar, enfim, a gente pode, outro dia, eu comento com o Felipe, ele passa para vocês, ou a gente volta a falar em outra oportunidade. Mas, sobre a valorização do trabalho, dicas fundamentais aqui sobre honorários. Antes de encaminhar uma proposta de honorários, tentar saber o máximo daquele caso, o máximo da situação fática daquilo. E é muito difícil isso, tá? Sem que com isso você comece a apresentar respostas para o cliente antes da tua proposta estar na mesa. Ou melhor, antes da tua proposta estar aceita. Vamos lá. O cliente nos procura e diz, caí numa balada segura aqui na lei seca e tal, não sei o quê, tô apavorado, fui preso em flagrante, paguei fiança, tô aqui, o que eu faço? Quer me contratar? Então eu vou te apresentar uma proposta de honorários. E a partir de aceita, eu começo a te passar as perspectivas e tal. Não é esconder o jogo, não é ser mau caráter, tá?
Mas responde para um cara desses o seguinte: não, se é a suspensão condicional do processo, já estão oferecendo o NPP, resumo, não vai dar nada, não precisa contratar ninguém, vai terminar num acordinho, daí tu aceita ou não, depois dá para dar uma negociadinha lá, sem muita margem, mas dá. Então só. Valeu, doutor. Obrigado. Tchau. E a minha proposta de honorários é tanto. Mas para quê? Não falou que não vai dar nada? O que eu queria saber de ti eu já sei. Agora eu vou num defensor público. Não vou gastar R$1 a mais, né? Já vou ter que gastar lá para pagar a reparação do dano, não sei o quê, enfim. Entende? Então, cuidar, assim, com o limite do que se entrega antes da proposta estar aceita. E tem só... Daí eu cuido, assim, claro. Eu cuido, mas é muito tênue. A partir do momento que o cliente passa toda uma situação fática, antes mesmo, e precisa disso para te apresentar a proposta de honorários e tentar não errar nela, já está trabalhando para ele. Né? Vamos lá, tu já começou a trabalhar, porque tu já está aprofundando as questões, tu já está pensando em tese, tu já está planejando o que fazer, quando fazer, como fazer, é para poder precificar ali. Então, sabe, entregar ainda a solução jurídica é exagero. Da mesma forma, tem que dar uma... Isso é experiência atrás, né? Dar uma olhada geral no caso, não precisa aprofundar todos os detalhes, esmiuçar tudo, mas o suficiente para que tu planeje os próximos atos ali e saber precificar. Alguém levantou a mão, perdão? O Sérgio levantou a mão. Sérgio, antes de passar a palavra, só queria complementar duas coisas para não esquecer, que na hora que o Gustavo falou, eu acabei não complementando e depois perdi. Ele diz ali, né, que ele falou para a gente não ser chato e não ser chato fora do trabalho, concordo com isso. Agora eu vou dizer para vocês quando que a gente deve ser chato. Por exemplo, ele disse ali em alguns momentos que a gente absorve o cliente, faz parceria e tal, né, ou a gente precisa ser visto como advogado, e quando isso acontece, galera, ou assim, a gente passa o processo para um colega que a gente tem muita confiança, que o cara é bom e não vai fazer cagada, ou tu vai ser o parceiro chato. Gustavo, tu viu que hoje é o prazo da resposta à acusação? Gustavo, tu viu que tem audiência marcada no dia tal? Gustavo, tu viu que o MP não sei o quê? Por quê? Porque, cara, o cliente é teu, o nome é teu, é óbvio que tá trabalhando em parceria, só que assim, a gente não conhece as pessoas a fundo. E às vezes um erro do parceiro é um erro teu. Falo isso por experiência própria, tá? A gente já teve problema grave no escritório por conta disso. A gente não confiou na parceria, uma parceria de longo prazo, e, porra, a gente acabou desatentando um pouco de uma situação que foi uma situação grave. E aí isso só serviu para nos reforçar que não adianta, velho, ninguém vai cuidar das nossas coisas como nós mesmos, tá? Então, nesse caso, você tem que ser o cara chato. Ô, Gustavo, pô, tu viu que marcaram audiência? Ô, Gustavo, pô, tá pronta a resposta à acusação? Ô, Gustavo, o cara já te mandou as testemunhas. Para o parceiro, para o colega em quem você depositou confiança, é importante estar atento. Claro, né? Não vai ser um pentelho, mas assim, vai alinhar os pontos de forma adequada. E o último ponto, quando eu lembrei disso, quando o Gustavo falou ali, o cliente foi preso na balada segura e tal, não sei o quê, tu vai conversar com ele. Galera, não acreditem no cliente, tá? Pelo menos no primeiro momento, assim. Quer ver uma coisa do ser humano? É difícil a gente admitir quando a gente é filha da puta, quando a gente faz coisa errada. É difícil a gente admitir pra gente, cara. Sim, eu fui pau no cu. Eu fiz uma cagada. Eu errei. É mais difícil ainda você admitir pra um terceiro que você nunca viu. Imagina sendo um cara na minha frente, eu vou ter que olhar pra ele e vou ter que dizer, velho, errei. Errei feio. Fiz. Normalmente o cliente, especialmente no momento em que você está construindo a relação, ele vai largando a informação aos poucos, ele vai fantasiando, às vezes não é nem por mal, ele vai falando em meias palavras, e às vezes ele conta uma história que é absolutamente dissociada da realidade. E aí, se você compra essa história, chega lá, vai despachar com o juiz, não teve acesso aos autos, fala um monte de coisa, olha os documentos, daqui a pouco são documentos que podem ser documentos falsos, é outro ponto que a gente tem que estar bem atento, e aí vai ver que não é nada disso. Então, antes de acreditar nas informações, se certifique de que elas são verdadeiras, tá? A gente tem que ver o que diz o papel, o que diz o processo,
validar com o cliente ou invalidar com o cliente. A partir disso, a gente está apropriado para fazer as discussões. Desculpa, Sérgio, falei um pouquinho aqui. Posso, Sérgio, me permite só finalizar aqui um minutinho mesmo. Essas duas, uma frase de cada ponto que o Felipe colocou agora. 100% de acordo nisso de ser uma coisa é a gente ser cri-cri, que é aquilo que eu falei antes, vamos focar no resultado, vamos ser chato aqui dentro, Isso aí. sabe? Mas não vamos se tornar um mala sem alça aos olhos do mundo. E eu digo, não, sim, não, escritório é família, gente. A gente briga, a gente quebra o pau, mas a gente quer o mesmo objetivo. Então, você faz parte da relação profissional. Então, isso de ser chato, eu me dou... eu incluo aquilo que o Alexandre nos perguntou antes. Eu também vou ser chato com meus clientes. Tu não vai me ligar de preso. Tu vai passar o recado para alguém que vai chegar... mas é muito mais... Tu não vai me ligar preso. É aquilo que eu falei antes. É a bandeira que eu quero estampar, sabe? Eu não vou atender ligações. Eu não vou receber... não quero ser contratado. Eu não vou receber valores que eu desconfio da procedência. Tudo isso, tá? Enfim, claro que isso é uma questão que demandaria mais tempo. Do segundo ponto que o Felipe estava falando, hoje eu me dou o direito de negar muitos clientes, tá? Claro, eu tenho essa... Felizmente, eu consigo ter essa possibilidade. Tô vendo que a coisa começa mal, tô vendo que não está fluindo a comunicação, que tem boi na linha. Olha, será que é isso mesmo? Eu confronto o cliente. Eu marco reunião antes de apresentar a proposta e pergunto, olha aqui, tem certeza? Eu vou te mostrar um vídeo que eu vi. E agora? Já aconteceu isso, é de verdade. E agora? Eu estou vendo aqui que tu fez tal coisa, esse vídeo tu não tinha conhecimento, né? Pois é, eu tive depois que eu me habilitei nos autos. E daí? Mudou a situação, sabe? Então, então acabou a relação, sabe? E numa boa, te passo para alguém, não desejo êxito, sucesso, claro, não sou uma pessoa amargurada, faz parte do jogo, mas essa atenção aí que o Felipe falou é importantíssimo. Desculpa, Sérgio, manda. Não, tranquilo, eu fiquei pensando ali e queria saber a tua opinião e até do professor e dos colegas, o que vocês acham em relação à cobrança de consulta, né? Eu até tenho visto bastante isso rolar nas redes sociais, principalmente, né? E a gente vê, por exemplo, tu vai num dentista, tu não vai pagar ele só se tu tiver uma cárie. Tu precisa ir consultar num médico, tu não vai pagar a consulta só se ele te dá o diagnóstico ou se ele resolveu o teu problema. Tu tem que pagar ele, né? Equiparando, assim, as profissões, né? Tô dizendo o que eu vi, né? E aí eu queria saber qual a opinião de vocês sobre cobrar o valor de consulta, né? E como que a gente lida dessa forma, assim, né? Em relação a isso. E outra curiosidade que eu fiquei também se tu puder comentar rapidinho como que é a experiência de ser funcionário de um grande escritório como advogado criminalista. Claro. Se tu, Felipe, e os colegas aí me permitirem, eu vou fazer só, assim, tem 2 pontinhos para eu concluir o que eu preparei aqui. Eu volto, respondo isso que tu me perguntou antes mesmo do Felipe, me respondo totalmente. E daí depois a gente fica aí, quem tiver... O Felipe pode até, como sugestão, parar de gravar, a gente pode conversar à vontade aí, minha noite posso ficar com vocês, daí o pessoal também, que tem outros compromissos, se libera. Pode ser? Então, bem rapidinho. Saber o máximo de informações antes de apresentar a proposta de honorários, sempre por escrito, tá? Uma proposta formal, salva em PDF e manda. Não vamos combinar valor pelo telefone, por WhatsApp, que isso aí depois vai dar problema. Alinhamento das possibilidades de onde se pode chegar é fundamental, deixar claro para o cliente aonde que se pode chegar, chance de êxito e chance de não ter êxito.
de não obter êxito nisso daqui. Não criar falsa expectativa no cliente é fundamental, tá? Até chegar para o cliente e dizer a probabilidade de condenação nisso aqui é muito grande. E trabalhando com isso, tá? Jogar limpo. Isso não tem o que dizer. E o ponto final é isso que a gente vai falar, que é aprender a precificar. Isso aí não tem, embora tenha livros e livros sobre isso, não tem uma regra geral. O que eu tinha preparado para vocês é isso. Sérgio, das duas questões aí que tu me perguntou, eu vou responder a primeira, passo para o Felipe, depois a gente conversa aí sobre as minhas experiências aí, até para compartilhar e ver se daqui a pouco como é que as pessoas se alinham, daqui a pouco tem até interesse, né? A primeira questão é sobre, só me lembra aí, o valor de cobrança de consulta. Consulta, tá. Eu entendo o seguinte, é uma pergunta bastante complexa. O primeiro ponto aqui que tem que ser esclarecido é aquilo que eu falei agora há pouco, que é de saber compreender aonde você está, aonde o advogado se coloca. Quem sou eu enquanto advogado? Se eu for sentar numa banca de advogados muito famosa, muito grande, muito conhecida, tudo bem que eles lá cobrem consulta, mas será que eu preciso cobrar consulta? E eu não estou dizendo que não. Inclusive, eu acho que sim. Mas eu vou te colocar algumas situações diferentes, tá? Eu não sou do direito, não sou advogado, ligo lá para o teu escritório e digo, Sérgio, cara, tô com um problema aqui que eu queria lidar pessoalmente, não sinto confortável de falar por telefone. Tem um tempo aí para mim? Tem um horário aí para mim? Ah, tem, chega aí. Daí a gente marca uma reunião e aqui é como eu faço, tá? É como eu faço. Aqui, para mim, é um divisor de águas. Você chega e fala, meu problema é este. Tá bem? Vamos conversar sobre ele. Você me passa ali, sim, uma ideia daquilo tudo, e eu estou buscando aquilo que eu falei agora há pouco, é o máximo de informações antes de encaminhar uma proposta, e falo, tá bem, compreendida a tua situação, vou lhe encaminhar uma proposta de honorários. Beleza? Eu não cobraria esta consulta. Eu não diria no final ali, e não sou dentista, não sou médico. Pede para um cara aí ver a tua máquina de lavar roupa, o cara vai lá e percebeu que não está ligada na tomada, ele vai botar na tomada para ti, ele vai te cobrar visita, é claro. Todas as profissões têm isso. Agora, veja, é um primeiro contato que você teve com o cliente. Eu não cobraria para ele me passar a situação dele. Não ali, não na hora. Não estou dizendo que isso não vai estar embutido na proposta que eu vou encaminhar. Entende? A sutil diferença? Essa é uma situação. Outra situação é quando o cliente te procura porque ele está com um emaranhado de... Vamos lá, essa primeira ligação foi de um cliente que tem uma investigação contra ele, que tem uma ação penal contra ele, tem um fato que ele foi pego, vamos voltar ali, foi pego bêbado na Blitz, tá bem? Então aquilo ali vai gerar um expediente criminal, né? Outra situação é, Sérgio, me enfiei num monte de bobagem, tô querendo fazer umas manobras aqui, tu me atende? Bom, a gente já está percebendo que isso aqui não é para tratar de uma situação jurídica, assim, de um problema jurídico. O cliente está querendo uma consultoria, entende? Que é diferente. Nesses casos, eu costumo sentar com o cliente. Não é fácil.
e apresento duas opções para o cliente. Ou a gente resolve aqui e agora essa situação, eu vou lhe dando sugestões e nós vamos tentando resolver, sem prejuízo do que eu não souber, eu complemento depois, e daí isso aqui vai ser cobrado. Tá? Isso daqui vai ser cobrado. Daí eu tenho meu método de cobrança, enfim, que é por horas, mas daí é para outro dia. Daí, se a gente vai ficar trocando a roda enquanto o carro anda, eu vou te cobrar. Outra situação é, você me passou esse emaranhado de coisa aí que quer resolver, que quer fazer e tal, não sei o quê, eu anotei tudo, eu pensei em tudo e não te respondi nada. Então, maravilha. Eu vou te encaminhar uma proposta de honorários e vou responder todas as tuas perguntas por escrito. Vai ter um parecer meu, apontando o risco de A, B, C, D. Eu vou te apresentar isso, Sérgio. Te afirmo, é um dos trabalhos que eu mais faço, não sei se chega a ser o que eu mais faço, mas é muito recorrente esse tipo de trabalho no escritório. Te demanda muito isso, porque tem que esgotar as possibilidades. Tá? Se um cliente te chega assim e pergunta, tem problema eu fazer tal movimento contábil na minha empresa? Só atrasar umas parcelinhas? A resposta é sim, sabe? Mas sim quanto? Que parcelas são essas? Quanto tempo de atraso tu pretende pagar depois? Então, sabe, são muitas variáveis e se eu pagar, tem efeitos? Eu sei que tem, né? Por isso que eu dei esse exemplo. E se eu pagar, até quando eu posso pagar? Até quando que eu não posso pagar? E vai ter um expediente administrativo antes de ter um criminal? Então, assim, eu estou apto a te apresentar um panorama dos riscos criminais de acordo com aquela situação jurídica que tu me apresenta, por escrito. Então, neste caso, eu também não cobraria a consulta inicial, tá? Não estou dizendo, não tem regra, tá? Não, eu faria dessa forma, mas encaminharia uma proposta para um parecer jurídico para te responder as questões da mesma forma. Daí essa reunião inicial acaba sendo diluída ali no valor da proposta que vem para frente. Felipe, como que tu faz? Cobra tudo, né? Olha só, Sérgio, tu falou ali, tu referiu que pesquisou sobre isso, viu as pessoas falando nas redes sociais. Cara, tem muita gente que fala nas redes sociais, assim, para lacrar, para causar, tipo, advogado tem que cobrar consulta, advogado tem que ganhar dinheiro, cara. Tu tem que pensar no caso concreto. Nesse caso concreto, eu cobrar consulta vai me dar menos chance de fechar o contrato ou não? Se o cara chegou ali para ti, sabe que é um cara que não vai desembolsar para pagar consulta, mas é um lead que tem potencial de fechar, bota o cara na tua frente, velho, te vende para ele e fecha o contrato. Agora, não, é um caso que o Gustavo disse ali. O cara chega, o cara só quer informação grátis. Tá conversando com tudo que é advogado. Aí talvez seja o caso de cobrar uma consulta ou tentar vender para ele um parecer. É uma questão de ter o feeling de saber reconhecer como que aquele cliente está se portando, né? E essa é a merda, porque assim, às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar. Sim. Já teve caso aqui no escritório que, pô, eu não cobrei consulta, fechei contrato e jurei que o cara não ia me pagar. Vou tomar um cano, mas foda-se. Porra, velho, o cara pagou direitinho. Eu joguei mal, cara. Então, é muito difícil, mas o que eu quis dizer, assim, é que a nossa programação mental não deve ser, eu me valorizo, eu cobro consulta. Foda-se, velho, tu tem que fazer ali, ó, como que eu vou capitalizar em cima dessa pessoa? Ajudando ela, óbvio, né? Então, tem casos que vale a pena não cobrar consulta, se é um cliente potencial, bom, mas o cara não quer pagar consulta. Imagina, tá concorrendo com outro advogado que sempre cobra consulta. Daqui a pouco, teu diferencial nesse caso é não cobrar consulta, botar o cara na tua frente e se vender para ele. Mas tem outros casos que só vai perder tempo, né? Então, não é fácil, não é difícil. Desculpa, não é fácil, é difícil. Só que o alinhamento mental deve ser esse. Eu sempre cobro consulta, eu nunca cobro consulta. Cara,
nesse caso concreto, qual a melhor estratégia, sabe? Ou, por exemplo, Gustavo manda um cliente. Pô, Gustavo mandou o cliente, velho, não vou cobrar consulta. Sim. Por quê? Porque é a indicação do Gustavo, cara. O Gustavo Sim. vai continuar mandando cliente, é um cara que eu confio, é um cara que eu quero que goste de mim, é um cara que eu tenho boa relação. Mas é um cliente bosta. Azar, velho. Amanhã depois ele me manda um cliente bom, entende? Sim. Então eu abro mão aqui para manter a parceria com o Gustavo. Porque imagina, o Gustavo manda um cliente, eu meto lá, consulta de, sei lá, 500 pila. O cara liga, velho, olha, não consegui, ficou muito pesado para mim, o advogado que me indicou. Aí o Gustavo vai dizer, tá, então manda pro Sérgio. Aí o Sérgio não cobra consulta e dá um baita atendimento. E aí ele vai ligar, Gustavo, muito obrigado, cara, o Sérgio é um baita advogado. Para quem que o Gustavo vai indicar o próximo? Pro Sérgio. Sim. Então, é ruim, né, a gente estar se ensaboando aqui, mas é porque não tem sim ou não. É muito casuístico mesmo. Eu acabei de pensar numa outra situação. Eu tava falando para vocês aqui desde antes que eu tô num momento que eu confronto o candidato a cliente, vamos dizer, né? Tem que mandar currículo e passar na entrevista com o Gustavo. Se tiver antecedentes criminais, a gente não pode. Já é. Mas eu confronto mesmo, assim. Não no mau sentido, evidente, mas na veracidade daquilo que ele está se apresentando, etc. Então, enquanto o Felipe falava aqui, embora não seja uma prática que eu adote, não descartaria pôr em prática, fazer o seguinte, Sérgio. Se você é o meu microfone que está fazendo esse barulho péssimo, Não. talvez seja. Se você cobra ou, digamos, ameaça cobrar consulta, né? Pode ser um termômetro para saber se vale a pena atender esse cliente, inclusive, e gastar teu tempo nesse cliente, tá? Então, eventualmente, não sei, a clientela, assim, mas talvez, vamos lá, toca o telefone. Sérgio, eu queria falar contigo sobre uns problemas jurídicos aqui que eu me envolvi, em umas questões e tal. Daqui a pouco tu dizer o seguinte, tá bem, eu cobro a consulta, o valor de consulta de X, se me contratar depois, esse valor vai ser abatido. Entende? Muda de cenário. E tu já está descartando, ou melhor, tu já está diminuindo o risco de ter ali um pepino nas mãos, né? Esse tipo de abordagem eu já tinha tido essa ideia, assim, de, por exemplo, vai marcar um horário, vai deixar informado que nós temos aqui um valor de uma consulta de R$300, eu vou te dar um parecer completo do que a gente pode fazer no teu caso, e se tu nos contratar, esse valor de consulta, ele já fica como entrada para os honorários do caso que a gente fechar, né? Foi uma ideia que eu tinha tido, assim, para evitar daquela coisa, assim, de, o cara vai lá no escritório, tu senta com o cara, ele toma um café no teu escritório, entendeu? Toma teu tempo, tu tá com um monte de coisa para fazer. Tu analisa o caso dele, que muitas vezes tu tem que ler várias páginas, tu tem que ver vídeos, tem que, sabe? E daí para chegar no final e tu dá o teu preço e o cara assim, não, achei caro, não vou querer fazer. E ali tu gastou todo, entendeu? Daí tu coloca toda a bagagem que tu tem, a faculdade, tudo. Pô, fazer uma faculdade de Direito hoje não é peidar dormindo, né? Pra gente simplesmente rasgar o troço. Eu acho que não pode nem ser tão ao céu nem ao inferno, né? Uhum. Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco desse, né? Valorizar, que nem tu falou, de valorizar o trabalho, né? Sem dúvida, tem que se valorizar, tem que se respeitar, né? Sim. Só uma observação aqui daquilo que tu falou, talvez o momento disso, assim, talvez a gente fizesse momentos diferentes. Uma coisa é, eu não sei nada do caso do cliente, ele sentou na minha frente. Sim. Daí talvez eu aplicasse isso aqui que que a gente construiu agora juntos aqui.
Outra coisa é, se eu já me debrucei, se eu já sei, se eu já entendi tudo isso, cara, é proposta de honorários. Quer voltar a falar comigo, tu aceita o caso, tu aceita a proposta. Eu não vou, porque senão, ou muito provavelmente, vai cair no risco, vai gerar o risco de acontecer aquilo que eu falei antes. Tu vai chegar, eu vou te dar toda a munição, mas tu vai atirar com a arma de alguém. Isso aconteceu comigo esse ano, num caso, até o Felipe sabe, eu contei para ele. Foi basicamente isso. Eu fiz todo um resumo do caso do cara. Eu fui lá atender ele presencialmente, expliquei tudo que poderia acontecer com ele e tal. O cara chorou na minha frente. Eu já levei contrato de honorários, tudo pronto, procuração para ele assinar. O cara fechou o contrato comigo, assinou o contrato. Chegou de noite em casa. Eu acho que sei lá se ele falou com a mulher dele ou o que foi. Alguém achou caro os honorários que eu tinha cobrado e ele simplesmente desistiu da defesa. Isso acontece. Só que acabou a causa do destino, ele voltou ainda para as minhas mãos porque ele contratou outro advogado, o cara perdeu o prazo do cara para fazer a defesa e ele ainda acabou voltando para mim. Mas daí esse tipo de coisa gera uma frustração na gente, entendeu? Porque tu vai lá, tu fecha o contrato, pô, tu fica, pô, é uma vitória para ti, né? É uma coisa que vai te sustentar por um tempo, né? Faz parte do teu trabalho. Daí, quando isso se frustra e tu acaba perdendo aquilo ali, e além de tudo, tu prestou um serviço pro cara, entendeu? Parece que o teu serviço não vale nada, né? Tu te sente desvalorizado, né? Dessa forma. Claro. Tem uma questão, Sérgio, que daí, claro, é muito mais complexa, não pretendo falar sobre tudo, esmiuçar hoje, mas assim, como apresentar uma proposta de honorários. Vai fechar um contrato de honorários, tem, por exemplo, tá? Valor inicial em X parcelas, valor mensal, se for o caso, e valor de êxito, assim, é o mais completa possível, estou chutando aqui, tá? O inicial começa a ser pago no dia X. O mensal, no dia seguinte, no mês seguinte à contratação. O êxito se confirmando X situação, ok. Mas a data de pagamento da primeira parcela do inicial é na data da contratação, ou sim, muito em breve. Tá? Também tem cláusula ali, isso tem que ter, quer desistir, quer renunciar, quer que eu renuncie, enfim, isso tudo é do jogo, quer fazer um distrato aqui do contrato de honorários, sem problema algum, mas o que pagou está pago, tá? Para não correr, é normal, tá? Quer dizer, não estou dizendo que é normal, mas é comum acontecer de clientes quererem mudar a defesa, optarem por uma defesa mais barata, é normal, tá? Acontece assim, rotineiramente, então são mecanismos de como se precaver de chegar na situação em que tu acabou de narrar, a gente não ficar com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque a gente bolou tudo, entregou o plano, traçamos a rota e o cliente falou, valeu, obrigado. E daí a gente fica, né? Aí, nesse momento, a gente está fugindo um pouquinho do tema, mas é fundamental a gente falar sobre honorários, né? Nesse momento, a gente precisa avaliar também, tipo, beleza, o cliente firmou o contrato, não pagou, a gente vai executar, vai cobrar esse valor, se a gente prestou o serviço, o cliente fica inadimplente. Se a gente não prestou o serviço, tudo bem, faz o distrato, mas aí, de novo, a gente tem que avaliar, no meu ponto de vista, né, um pensamento no longo prazo. Tá, esse cliente está atrapalhado, mas ele é um cliente bom, ele é um cliente que tem potencial de voltar a me pagar, tem potencial de me contratar novamente, aí eu não executo. Ou não, cara, esse cara nem, se ele tentar me contratar, ele não consegue. Aí beleza, vai para cima. Eu nunca executei contrato de honorários de cliente. Tu, Gustavo, já chegou a executar cliente alguma coisa ou não? Já, mas não foi fácil chegar até lá. Teve uma repactuação dos honorários, tirando todos os juros, honorários, nem assim. E
daí teve uma terceira, e daí chegou no momento. Eu também. E aí, claro, né? Agora tu executa o último, né? Tu executa o pequeno, não executa. Que droga. Teve um caso no escritório que, olha só essa, cara. Pra gente se encaminhar aqui, se a galera deve estar com fome, deve estar cansado. O cara foi preso, quem me contratou foi o pai, contrato de honorários no nome do pai, soltamos o réu, e o cara não pagou a entrada e não pagou o resto. Pô, e eu, assim, ó, eu já tinha desistido de cobrar o cara, eu nem queria executar o contrato, eu só queria renunciar ao processo. Só que para eu renunciar, eu precisava cientificar o cliente, e ele não estava me respondendo, porque a gente já tinha tentado cobrar. E aí eu mandava, cara, me responde, preciso só que tu me responda, não vou te cobrar, não sei o quê, barará. E o cara não me respondia. Aí eu falei, olha só, o pai do cara que tinha me contratado era policial civil. Olha só, como tu não tá me respondendo, eu vou precisar executar o contrato de honorários, que foi firmado no nome do teu pai. Ele deve estar recebendo a citação, aí, barará, não sei o quê. Oi, doutor. Filha da puta, agora tu apareceu, né? Aí eu, cara, eu não quero que me pague. Aí o pai me ligou. Doutor, não, eu vou acertar. Eu, não, cara, olha, quebrou a confiança, não tem mais vontade de advogar pro teu filho. Eu só preciso que ele me responda consciente no WhatsApp. Aí eu mandei a renúncia e ele me respondeu consciente. Mas então, às vezes, isso tipo, quem assinou foi a mãe, quem contratou foi a mãe, foi, sei lá, a esposa. Aí tem ainda, né, a possibilidade de cutucar o cara com algo além de só dinheiro. Galera, muito bom demais. Eu acho que a gente encerra por aqui, porque senão a gente vai ficar até meia-noite conversando aí. Alguém tem alguma última pergunta? É isso. Sei. Eu queria, então, renovar aqui meus agradecimentos ao Gustavo. Gustavo, tu sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de ti. Tu é uma pessoa da melhor qualidade, um profissional espetacular. E eu, novamente, agradeço muito por ter dedicado um tempo para vir conversar com a gente nessa noite. Sei como tua rotina é corrida, como tu tem diversos compromissos. E eu fico verdadeiramente honrado de poder contar com a tua participação aqui. Tenho certeza que engrandeceu demais a nossa turma aqui, os nossos colegas, e os colegas que vão assistir posteriormente. E era isso. De novo, muito, muito obrigado mesmo por ter participado. E a casa é tua, enfim, se quiser voltar, tiver interesse em a gente aprofundar a nossa conversa mais para frente, a gente marca uma nova data e segue o papo. Não, eu que agradeço mesmo aí o convite, a conversa, troca de ideias. Para mim é um prazer, sempre que tu me chama, eu tenho que estar lá, né? Mas um prazer aí, jeito a gente dá. E legal, papo legal, a gente passou do horário aqui, peço desculpa aí também. Mas estou sempre ao dispor aí, quem quiser também, conta comigo aí para essas trocas de ideias. Última coisa, assim, dessa relação aí, gente, é fundamental essa troca de ideias, tá? Fundamental. Com colegas, com todo mundo, com os colegas que estavam na faculdade. Isso se chama parametrização. Eu não quero encher o saco de vocês às 10 da noite, mas isso se chama parametrização. Saber o que está rolando nos vizinhos, tá? Isso é muito importante. Não estou falando de quem está ganhando grana, que não está. Isso é uma decorrência do primeiro exame, tá? Mas, assim, saber o que tem ali a cor da grama do vizinho. É importante, mas ter uma foto boa da cor da grama, não ficar imaginando que a dos outros é sempre mais verde. Então, para mim é um prazer aí conversar sobre advocacia, sobre isso tudo. Aí estou ao dispor do Felipe, sempre que ele me chamar, eu estou aí. Se fudeu. Vou chamar direto, então. Galera, muito obrigado. Gustavo, novamente. Pessoal, obrigado pela presença. Foi bom demais. E agora a gente fica por aqui, então. Boa noite a todos. Valeu, boa noite aí. Obrigado, Gustavo. Valeu. Abraço, tchau.